Tá tudo bem por aí? Então tá. Hoje você vai ouvir a voz de uma nova geração do rádio, que aliás tem feito um trabalho sensacional. Essa é uma experiência do Olha Quem Está Falando também, de contar um pouco da história atual do rádio. E para isso, pessoas como essa que você vai ouvir aqui hoje, que tem sensacional história já, apesar de pouco tempo, mas muita história para contar. E a gente hoje vai bater um papo. Olha quem está falando, Vitória Rosa Cruz. Olá. Acertei, né? Cruz é o final. Isso, tá certo. Tá Vitória, certo. cotovelo, época de pandemia, a gente tem que ter todo o cuidado do mundo. Que bom você estar aqui. Obrigado, viu, Vitória? Eu que agradeço, colegas tão renomados já estiveram aqui. Tô até nervosa. É verdade. Outro dia eu estava falando sobre isso, até com os amigos de rádio, né? Porque a gente que conversa aqui, eu fico aqui e converso com todo mundo. Então, quer dizer, eu fico presencialmente ouvindo as histórias mais legais, que umas que eu nem conhecia, outras eu até conheço. Mas isso, pô, é tão legal ouvir a história de quem já trabalhou, ainda mais no rádio, que eu sou tão apaixonado, né? E ver os caras aqui falando, isso é muito legal. E você agora, que com certeza vai fazer parte dessa história também. Pois é, eu acho que é ouvindo boas histórias que a gente também consegue sentir um pouco desse clima do rádio, a responsabilidade de estar ali à frente de um microfone, falando com tanta gente ao mesmo tempo com cada um. Acho que esse é o segredo. É verdade, sensacional, gostei dessa. A Vitória tem, apesar de ser pouca idade, mas já trabalhou em algumas, vamos falar sobre isso agora. Vitória, mas como é que começou o seu, antes de você começar em rádio, o seu interesse pelo rádio, como é que começou? Bom, na verdade, assim, sendo muito honesta, eu estava na faculdade, eu estava estagiando no Núcleo Artístico e Cultural da faculdade. Qual faculdade? Faixa, Faculdades Integradas Hélio Alonso, em Botafogo. De Botafogo. Isso, aqui no Rio. E aí eu estava estagiando nesse núcleo, só que eu fazia um trabalho voluntário. E esse trabalho voluntário mexia muito comigo, eu queria muito dedicar mais tempo a ele e eu precisava garantir a minha bolsa na faculdade. E aí um colega falou, olha, você tem tudo a ver com rádio, vem comigo, bora fazer a rádio da faculdade no intervalo. Aí eu falei, pô, cara, tá aí. E aí dava pra ter a bolsa, eu ia ter a experiência. E eu falei, vamos nessa. Eu comecei fazendo produção, depois comecei apresentando com ele. E meus amigos, precisamente 10 horas e 2 minutos, está começando mais um Conexão Faixa. Para você que sintoniza essa ideia toda terça e quinta-feira. Eu sou Paulo Matos, o famoso Tim, e ao meu lado está ela, a estagiária de ouro do nosso Conexão, Vitória Rosa. Vitória, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, galera. E era realmente um vício, assim, um intervalo que não tinha. Então quer dizer que o seu interesse, na verdade, foi meu interesseiro, né? Foi, sendo muito honesto, foi mesmo, não foi... Antes disso, o rádio era só o negócio do automóvel que você ficava girando lá. Isso, na verdade, assim, eu tenho em casa um aparelho que a gente chama de Jurássico. Que é Jurássico é esse. E ele toca, ele tem, eu não sei o nome dele técnico, mas ele tem um vinil, aí ele tem a fita e ele toca AM/FM, com umas caixas enormes, assim... Aquilo dali, então, sempre fez parte da minha vida. Jurássico, meu Deus, eu tinha um desses. Eu sempre vi meu pai desses ali, escutando aquele rádio, mas realmente, no carro, era inevitável. A gente sempre escutou rádio. Eu e meu irmão, né, sentadinho no banco de trás, sempre fez parte da nossa vida. Entendi. E, assim, depois da faixa, ou você continuou ainda na faixa, trabalhando ou não? Ou só formou? Continuei. Aí, eu comecei no segundo ano da faculdade, assim, no primeiro ano eu fiquei no núcleo artístico, e aí depois, no segundo ano, eu já estava na rádio, e na rádio eu fiquei até o fim, eu não consegui mais sair. Aí você formou trabalhando em rádio, na rádio da faculdade. Sim. E rádio fora da faculdade, como é que foi que aconteceu? Também foi super sem querer, esse trabalho voluntário foi descontinuado na época, por falta de investimento e tudo mais. E aí, assim, mais uma vez, super sem querer, eu tinha dado um ingresso, eu fui voluntária nos Jogos Olímpicos do Rio, e eu tinha conseguido um ingresso para um jogo de basquete, para um colega que jogava vôlei comigo. E aí ele falou, pega com a minha namorada, tá bom. Aí, ou melhor, entrega pra minha namorada. Eu falei, tudo bem, eu encontrei com ela, e aí, Bruna, tudo bom? Não sei o que, você é jornalista, eu sou também, que legal. E aí a gente conversou tanto tempo nesse dia, uma semana depois eu tava passeando no Boulevard Olímpico, aí toca o telefone, oi, aqui é a Bruna, namorada do Igor, a gente tá com uma vaga de estágio na Rádio Tupi, você quer vir? Tá bom, quero. Aí eu não fazia ideia do tamanho da Tupi, não fazia, sendo muito honesta, eu não fazia ideia a oportunidade que eu tava tendo. E lá fui eu, entrei lá. Aí a Ana Rodrigues me deu um papel. Qual ano isso? Essa foi 2015. Ah, tá. Foi 2015? Foi 2015. 2016. Foi 2016, isso. Meio de 2016. Depois dos jogos, foi isso. Meio do ano de 2016. Aí eu fui lá, eu lembro que eu entrei, oi, tudo bom e tal. Toma esse papel aqui, entra no estúdio e lê. Aí eu, beleza, já conheci o texto, eu falei aquelas barrinhas, características do rádio, isso eu já tinha pego na rádio da faculdade.
Fui ler, aí no final tinha 39 DP. Aí eu fui dar uma, né, 39ª DP. Não, assim não, é 39 DP. Aí eu falei, não vou ser contratada nunca. Nunca. Aí já cheia de medo, voltei lá, ela, não, então segunda-feira a gente se encontra aqui já no seu horário. Eu nem acredito, assim, foi tudo... Mas você chegou já para fazer locução, trabalhar com locução mesmo? Não, era jornalístico. Então, mas é para falar, não é só para escrever, não? Não era só para escrever. Boa tarde, Apolinho. Os aeroportos Santos Dumont e o Internacional Tom Jobim operam no visual para manobras de pousos e decolagens. As barcas, o trem e o metrô funcionam dentro dos horários programados. Para o show do Apolinho, Vitória Rosa Cruz. Lá a gente gravava as notinhas na época. Sim. A gente deixava gravado para entrar as matérias com sonora. A gente ia pra rua também, tive a oportunidade de frequentar alguns lugares que eu até não gostava muito, IML, cemitério, mas que foram lugares muito importantes para o meu crescimento, assim, olhar no olho das pessoas, sabe? Passar o sentimento das pessoas, ainda que fosse a dor, que fosse com respeito, que fosse cobrando o que era necessário cobrar. Então isso me fez aprender muito. Ah, com certeza. Você fez participações, né, nos programas da Tupi, então, como jornalista, né? Sim, a gente tanto deixava gravado como entrava ao vivo. A Reis, sentido rodoviária no Santo Cristo, também já foi liberada. 2 carros bateram no local e ocupavam a via. Nas linhas vermelho e amarelo, o trânsito é bom e o mesmo panorama é encontrado na Avenida Brasil. Na Via Dutra e na BR-101, os motoristas também encontram boas condições. Da redação, Vitória Rosa Cruz. Muito bem, o dia que a Vitória Rosa Cruz estiver como correspondente internacional da Rede Globo, da Record, né, ela vai lembrar... Entrava ao vivo, principalmente fim de semana. Aqueles programas que tinham futebol, aí sempre tinha o plantão jornalístico e a gente entrava, né? Os estagiários entravam com notinhas, com informações mais frescas. A gente... Qual que é o seu time? Fluminense. Meu Deus. Tá bom, vamos continuar a conversa. Mas aí você seguiu na Tupi e ficou quanto tempo lá? Eu cumpri mesmo meu estágio de 6 meses, foi o tempo que eu fiquei por lá. Foi o estágio. Foi o estágio mesmo. Só que eu tive a oportunidade também de, no último mês de estágio, passar pelo Centro de Operações Rio, que também foi uma grande experiência, fazer ali o ao vivo, o trânsito. Foi muito Que, aliás, bacana. o trânsito hoje, até pela central lá, é uma oportunidade para poucos, né? Porque eu vejo que muita gente, toda a rádio tem, mas geralmente são pessoas, as mesmas pessoas que fazem esse tipo de informação, que é um negócio muito legal, né? Porque você tem que estar ali atento aos monitores, né, e dar as informações exatas para quem está lá precisando da informação do trânsito, né? Eu acho complicado isso, eu não sei se eu faria isso, não. Eu acho que e tinha essa coisa também de entrar ao vivo no programa daquele comunicador. Então tem o jeito daquele comunicador, de você falar com ele. Então tinha alguns comunicadores que às vezes faziam uma intervenção, perguntavam mais alguma coisa, então era realmente... Era surpresa, assim, mas é porque na época também não era concentrado só em uma empresa, cada emissora tinha o seu repórter lá. Porque o Cadu, inclusive, da JB, o Cadu, você falou de ser com comunicadores, o Cadu faz para a JB e para a Rádio Cidade, que são rádios diferentes, né, e ele tem uma forma diferente de apresentar, que aliás o Cadu é sensacional, já esteve aqui com a gente. O Cadu, quando fazia do helicóptero também, me amarro no Cadu, assim, lá. Eu falo, cara, como é que você consegue lá de cima ver essas coisas? Eu falo, já estou acostumado, mas já vejo lá, já sei que tá ruim e falo. Eu acho que é uma questão de feeling mesmo, assim. Eu fiquei mais no centro de operações mesmo, com as telas, mas no helicóptero você nunca foi? Não, no helicóptero eu nunca fui, só fiquei ali. E aí, acabou o estágio, e aí, como é que seguiu a vida do rádio? Então, aí eu falei, não sei se isso é pra mim, não sei se eu tenho talento pra isso. Vou escrever um livro, vou virar escritora, né? Aí eu me formei logo de cara, porque eu fiz direitinho os 4 anos da faculdade. E aí eu fui me aventurar no tal do marketing digital. A faculdade, assim, é uma crítica que eu faço hoje em dia, olhando pra trás. Os novos profissionais ficam muito deslumbrados com a internet e alguns deles esquecem de ir no fundamental, no básico, na essência do jornalismo, sabe? E então, assim, a internet era o grande, todo mundo faz internet. Aí eu fui pro marketing digital, não durei 6 meses. Não durei 6 meses. Saí. Mas porque você não quis mesmo, não colou, não deu certo. Assim, foi uma experiência legal, me acrescentou muita coisa. Foi a primeira vez que eu fui contratada, não como estagiária, fui contratada como analista de marketing. Então isso também pesa pra gente, é jovem, você conseguiu uma oportunidade. Mas aí não deu certo. E logo que eu saí, a minha orientadora de TCC da faculdade falou comigo, Vitória, tem uma vaga para cobrir férias na Antena 1.
Aí eu, caraca, que responsa, manda seu currículo e tal, mandei. Aí passei pelo processo, pela avaliação, aí era mais uma questão mesmo de escrita, então tinha um texto jornalístico mesmo para a rádio, foi bem técnico. Entendi. E aí, no fim das contas, não estava batendo os horários que eu tinha disponível, que eles tinham. Eu falei, infelizmente não vai dar. E aí, passaram Não, peraí, então semana... você não quis ir, né? Você falou assim, era estágio também. Não, era férias. Não, era férias, mas aí os horários não estavam batendo. Entendi. Não quero não, vou fazer aqui. Não era nenhuma questão de não querer, eu queria muito, eu tinha pedido, será que não pode ser em tal horário, de tal jeito? E aí não rolou muito, mas aí uns dias depois a coordenação me ligou, não, a gente quer você, vem pra cá, a gente vai te ajudar, vem que a gente vai arrumar esse horário, então vamos. E aí na Antena 1 eu fiquei 2 anos, eu fiz essa parte das férias, só que aí depois eles souberam que eu tinha feito trânsito na Tupi, eles estavam sem repórter de trânsito, aí a gente criou o Via Antena 1, que aí eu entrava com trânsito, aí do trânsito veio a oportunidade de ficar 1 hora no ar de 7 às 8 com uma pegada mais jornalística, então dando um pouco mais de informação, dando trânsito, aquela coisa do começo da manhã. Mas anunciando música também. Sim. Aquela coisa do começo da manhã com aquela pegada de mais informação para quem está saindo de casa. Sim. Muito bom dia para você que está sintonizado aqui na rádio que é muito mais música. Eu sou Vitória Rosa Cruz e vamos juntos aqui em 103,7 ou através do site antena1rio.com.br até às 8 da manhã. Hoje é um dia muito especial, o dia do aniversário da nossa querida cidade do Rio de Janeiro. 454 anos de muita beleza e muita história para contar, não é mesmo? E aí, dali eu acabei depois migrando para um horário mais de meio-dia 1, mas aí eu tive a oportunidade de ter o meu programa de entrevista, que foi o Impacta Rio. Olá, eu sou a Vitória Rosa Cruz e a gente sempre se encontra aqui na Antena 1 Rio, no Impacta Rio. É o programa de entrevistas que eu faço por aqui com pessoas, iniciativas, empresas que impactam positivamente o Rio de Janeiro com transformações ligadas a causas sociais e ambientais que tornam a nossa sociedade mais justa e sustentável. O programa vai ao ar terça-feira ao 12h40 e aos sábados às 11 da manhã em 103,7. Mas a boa notícia é que você pode conferir todos os programas que já foram ao ar no nosso site antena1rio.com.br/podcast ou na sua plataforma de streaming Spotify. Conversei com a coordenação, dei a ideia, eles falaram que tinha tudo a ver com a Antena 1, que tem muito um lifestyle Rio de Janeiro, carioca. E aí teve a oportunidade de ter esse programa que era para falar sobre iniciativas socioambientais que fazem a diferença positivamente na cidade do Rio. Caramba, você trabalhou com Nayara, com Raquel Ricardo, com Eulina Rego, Claudinha Jones, sensacional, né? Um grande privilégio, assim, eu considero... Sou fã de todas. Muito, muito. E pra mim, a melhor parte do meu dia era poder adiantar tudo, sentar no estúdio. Agora me conta mais alguma coisa? O que mais você tem pra me contar? E elas todas me recepcionaram muito bem, sempre me ensinaram muito e me ensinam até hoje, me acompanham. Hoje eu não tô mais na antena, mas elas me acompanham, me escutam, me dão dicas, me tratam como uma filha. Tem que ouvir sempre, ali tem que ouvir e fazer continência, porque ali só tem capitão, né? É verdade. Com certeza. Mas todas muito generosas. Todas, com certeza. Eu gosto muito de todas. Não trabalhei com todas. Na verdade, só trabalhei com a Claudinha Jones, eu acho, oficialmente, né? Das que estão na Antena 1 hoje. Bom, aí a Antena 1 você saiu, porque assim, você tinha uma proposta... Então, aí veio a proposta da Sul América Seguros Paradis FM, que é onde eu tô agora, super recente. Spoiler, quase um spoiler aqui. Eu estava trabalhando, né, nesse esquema agora de home office, que a gente estava nessa questão da pandemia, mas aí veio esse interesse por parte da Sul América, a gente conversou, fiz um teste também outro teste daqueles que eu entrei, eu cheguei lá para fazer o teste, li, aí eu saí e falei, será? Não sei se vai. Aí saí, eu lembro que quando veio a mensagem assim, não, vem aqui de novo, eu não acredito nisso, de novo. E aí eu fiquei muito feliz, também fui muito acolhida lá, estou sendo muito acolhida, muito abraçada, estou aprendendo demais todo ali dia. Também só tem fera, né? Meu Deus. Ali, pois é todo mundo com muito tempo de rádio, assim, e eu vejo muita paixão no que eles fazem, eu admiro muito isso. Com certeza. Ali isso também foi uma das coisas que me incentivou no rádio, sabia? Que o meu amigo que me levou para o rádio, ele era apaixonado pelo rádio, então eu já gostava dele, meu amigo, né?
Eu, nada a ver com rádio, nunca pensei em trabalhar, de repente só pelo amor que ele tinha ao rádio, me interessei também. Claro que o fato de ter ido ao estúdio, conhecer o estúdio, me deu aquela, né, mexer, eu falei, gente, quero fazer isso aqui. Mas ele, claro que me ajudou, assim, para a forma como ele trabalhava e como ele se empenhava, né? Eu lembro que quantas vezes eu vi ele ouvindo fita, cassete, para poder fazer a locução parecida. Eu falei, gente, cara maluco, já trabalha em rádio, quer aprender mais, eu pensando, né? E hoje eu entendo exatamente o que ele fazia e, pô, isso me incentivou. Que bom que você tem essa, né, essa leva de profissionais tão especiais para te ajudar. E a gente citou aqui alguns locutores, mas assim, quando você pega, por exemplo, lá na Antena, né, o sonoplasta, o Tony, com vários anos ali fazendo. Certeza. Então eu lembro de começar a gravar com ele, aí eu gravava, ele falava, senta aqui, escuta, olha, será que não dá para fazer assim? Esse tom é mais confortável para você, seja você. Então ele que começou com essas dicas e me acalmando e me dando confiança. Então assim, às vezes a gente fala bastante, né, das pessoas que estão na linha de frente, mas tem muita gente muito boa também, Com assim, certeza, que faz tudo acontecer. Não, isso é fato, né? São esses técnicos, na verdade, que te dão um pulo do gato, né? Exato. Porque você, com o tempo, começa a ver, eles já gravam com todo mundo, os grandes feras trabalham com esses caras. Aí ele vai e te, não, faz assim porque vai dar certo, eu já sei, isso é verdade. Tem que seguir também esse conselho. E ensina também, né? Para editar, ele me ensinou um pouco de edição ali, de áudio, então, assim, são coisas que, são momentos que a gente carrega mesmo pra vida. Então, hoje você está na Paradiso, né? Isso. E qual horário na Paradiso? Então, nesse momento estou cobrindo férias, então eu estou de 6 às 10. 6 da tarde. Isso, de 6 da tarde às 10 da noite. Entendi. E aí lá também você é jornalismo junto com locução, tudo, né? É mais nesse momento, até por conta dessa questão de pandemia, todas as rádios estão com as suas programações adaptadas. Eu estou realmente exercendo um trabalho de locutora, noticiarista, né, operadora de áudio ali, a nossa zona de conforto, aspas, para quem já está há muito tempo, porque para mim é sempre uma tensão. Não, mas é sempre bom você aproveitar bem esse momento de tensão, porque isso depois vai fazer falta. Não porque a gente fica relaxado, porque não é. Na verdade é que você começa com o tempo, né? Você já começa a ter aquela influência do próprio tempo, né? Que você já adquiriu a experiência, e aí você tem umas coisas que você fica... E tem hora que você fica, não, isso vai dar tempo, e não dá tempo coisa nenhuma. Se fosse no começo, você ficava, não, tem que ficar aquela tensão, e acabava dando certo. Ô, Vitória, a gente já está chegando no finalzinho aqui do nosso papo, né? Mas tem um quadro aqui no Olha Quem Está Falando, que é o microfone aberto. Você é nova, você está entrando agora, exatamente por isso que você está aqui, né? Que a gente está querendo trazer pessoas novas também, que estão com a experiência nova do rádio, né? Com a vida nova do rádio, que a gente acha que o rádio tem amigos locutores e radialistas que acham que o rádio era só até 1990, depois acabou o rádio. E na verdade não é isso, né? A gente está vivendo uma nova fase do rádio, que bom que você está aqui. Mas o microfone aberto é aquela coisa que deixa o locutor de saia justa, né? Porque ele vai falar, esquece o microfone aberto e fala o que não deve, ou acontece que não deve. Tem alguma história, assim, nesse teor no rádio que já tenha acontecido com você, apesar do pouco tempo? Assim, que eu esteja me recordando agora, não, assim, gravando ali o programa de entrevistas já rolaram várias, né? Mas como tem a possibilidade da edição, pois você fica mais tranquilo. Falei besteira, deixa rolar. Eu era a rainha do... Aí, imagina, né? E eu lembro que o Tony falava, para com isso, errou. Silêncio, né? Não faz... Senão, no ar, ao vivo, não vai dar certo. Então... Aliás, isso é uma característica de todo mundo que está... Das pessoas que não têm muito costume com o rádio, de fazer... Manda um palavrão... Mas assim, pra mim foi a história que, na verdade, acho que até me iniciou no rádio, vamos colocar assim, porque se eu uso o nome que eu uso hoje, Vitória Rosa Cruz, é por causa dessa história, porque foi quando eu entrei na Tupi, a coordenação artística tinha falado, olha, usa Vitória Rosa Cruz, porque até então eu sempre falei Vitória Rosa, porque o meu Rosa é com Z, e aí era diferente, e aí eu usava Vitória Rosa. E aí na Tupi eu lembro que falaram, não, você vai usar Vitória Rosa Cruz, tá bom. E aí quando isso chegou pro Apolinho, ele falou, mas ela tem 2 sobrenomes? Todo mundo tem um sobrenome só. Ela vai usar 2 sobrenomes? Aí o pessoal, vai. Aí alguém falou pra ele assim, mas você pode falar rápido, que vai aparecer um só, Vitória Rosa Cruz. E aí o Vitória Rosa Cruz pegou, entendeu? Então, assim, os colegas que eu fiz na Rádio Tupi até me chamam mais de Rosa Cruz do que de Vitória. E qualquer coisa que eu fale, qualquer coisa. Eu lembro que, quando a minha filha nasceu, o Marcos Marinho, que trabalhava lá na Tupi, eu trabalhei com ele, ele estava trabalhando na Roquete Pinto,
E ele falou, nasceu a filha da Vitória Rosa Cruz. E só quem está ouvindo isso, que conviveu com ela, que vai saber o que significa Rosa Cruz. Então, assim, foi uma coisa que realmente pegou. E eu fiquei feliz, porque é um carinho... Mas foi o Apolinho que fez isso. Foi o Apolinho que perguntou por que 2 nomes... E aí sugeriram para ele juntar meus nomes. Foi isso. E aí hoje em dia meu e-mail é Vitória Rosa Cruz, qualquer rádio que eu já tenha trabalhado foi Rosa Cruz. E as pessoas falam, é sonoro, é legal. E ficou. Pô, que bacana. Ô, Vitória, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no Olha Quem Está Falando. Eu confesso que isso está sendo um aprendizado enorme para mim também, porque a gente que já tem mais tempo no rádio, a gente acaba vendo a forma que as pessoas estão entrando no rádio. Olha, te confesso que é a mesma, não mudou nada, tudo que ela está falando é tudo que eu vivi também, é assim, que quando começou, e tenho certeza que os radialistas da antiga também que estão vindo sabem disso, e essa experiência está sendo boa porque tem muita gente que hoje, que quer trabalhar em rádio, vai falar, mas o rádio vai acabar, né? Alguns, até da faculdade mesmo, pessoas que estão ingressando na faculdade, não, mas o rádio não, vou pensar, como você falou, nas mídias, não sei o quê, na internet, no rádio não. Mas isso aqui é rádio, é a mesma coisa que acontecia antigamente, e que está acontecendo hoje, e que com certeza tem vida longa ainda pela frente, o rádio. Obrigado, viu, Vitória? Sucesso para você sempre. Eu vou te ouvir na Paradiso agora, vou mandar mensagem lá. Agora eu tenho o seu WhatsApp, vou mandar mensagem, falo, tô te ouvindo ainda. Por favor, por favor. Eu sempre falo para os meus colegas que têm a generosidade de me mandar algum feedback, alguma dica. Eu sou o tipo de pessoa que pergunta tudo o tempo todo, porque eu acho que é muita responsabilidade estar ali. É muita responsabilidade sustentar essa história de gente apaixonada, de gente que se capacitou, que estudou e que principalmente se divertiu, né? E fez do rádio, na verdade, a sua história de vida, porque eu acho que é isso. Sensacional. Senhoras e senhores, Vitória Rosa Cruz aqui com a gente hoje, e a gente volta no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.